Olá pessoal, hoje nossa aula de geometria plana está na apostila, na página 74. A geometria é uma palavra da junção dos termos gregos geo, quer dizer terra, e metron, quer dizer medir. Isso significa, em termos mais específicos, as propriedades relacionadas com a posição e forma de objetos no espaço plano ou espacial. A geometria é a área da matemática que estuda as questões inerentes às leis, relações, tamanhos, posições e propriedades de formas no espaço. É dividida em geometria plana, ou também conhecida como euclidiana, geometria espacial e a geometria analítica. A geometria plana. A geometria plana estuda as relações de estruturas no plano, a partir de conceitos básicos primitivos, como pontos, retas, planos e ângulos. Os conceitos básicos da geometria plana são chamados de axiomas, ou seja, são aceitos sem demonstrações. São apenas noções que auxiliam no entendimento de conceitos mais completos, ou seja, mais completos para a geometria plana. O ponto. Um ponto é definido como adimensional, ou seja, ele não tem dimensões, ou ainda que não tem partes, apenas uma posição ou localização no espaço. Então nós vamos ver alguns casos de ponto. Nós temos aqui um exemplo, ponto de localização em um mapa. Ele terá apenas a latitude e a longitude. Ou ainda, um ponto no plano cartesiano, com as coordenadas x e y, como nós já vimos. Então, se você observar, aqui nós temos um ponto de localização no mapa, onde que temos localizado a capital do Brasil, que é Brasília, que tem 15 graus, 46 minutos e 47 segundos sul, 47 graus, 55 minutos e 47 segundos oeste. Isso é a latitude e a longitude. E aqui nós temos os pontos no plano cartesiano, o eixo X, o eixo Y e as suas devidas coordenadas. Retas. Uma reta é a reunião de infinitos pontos. É uma linha ilimitada, ou seja, infinita, em ambas direções e unidimensional. Possui o comprimento como dimensão e sempre representada por uma letra minúscula. Se tivermos dois pontos, eles determinam uma reta. Observe aqui, nós temos o ponto A e o ponto B e a reta R passando por esses pontos. Nós temos essa representação, AB com uma retinha com duas setas. Podemos também ter a semirreta. O que é a semirreta? É uma parte da reta infinita, apenas em uma de suas direções. Então nós temos o ponto A, nós temos o ponto B, e observe que a reta ela está passando pelo ponto B. Ela começa no ponto A e é infinita a partir do ponto B. E depois nós temos o segmento de reta, que também, como a semirreta, é uma parte da reta, porém finita em ambas as direções. Ela inicia no ponto A e termina no ponto B. Observe as representações para cada situação: reta, semirreta e segmento de reta. Planos. Corresponde a uma superfície plana bidimensional, ou seja, ela tem duas dimensões, largura e comprimento, onde há infinitos pontos e retas. Nessa superfície que se formam as figuras geométricas. Geralmente é representada por letras gregas como alfa, beta, psi, lambda e outras. Então nós temos aqui um exemplo de um plano.
um plano alfa e essa superfície. Lembrando que nesta superfície é que forma as figuras. Ângulos. Chama-se ângulo a região entre duas semirretas ou sua abertura que partem de um mesmo ponto de origem, chamado de vértice do ângulo. Sua unidade de medida é o grau, podendo ter suas frações de medidas em minutos e em segundos. Vamos ver este exemplo. 32 graus, 49 minutos e 15 segundos. Observe, esta região entre as duas semirretas é chamada de ângulo. Polígonos são figuras planas fechadas, formadas por segmentos de retas e são caracterizadas pelos seguintes elementos: ângulos, vértices, diagonais e lados. De acordo com o número de lados, a figura recebe o seu nome. Ela é nomeada conforme a quantidade de lados. Então, nós temos aqui na tabelinha 3 lados, chamado de triângulo. 4 lados, quadriláteros. Muitas pessoas confundem a figura com 4 lados como quadrado. O quadrado é um quadrilátero. Toda forma que tem 4 lados é um quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. E o 20 lados, icosságono. Uma observação: existem outras figuras, outros polígonos que têm vários lados. Aqui nós estamos demonstrando apenas alguns nomes. Elementos de um polígono. Como foi dito anteriormente, nós temos alguns elementos específicos dos polígonos. Nós temos o ângulo, nós temos a diagonal, nós temos o vértice e nós temos o lado. Observe que a diagonal, neste exemplo, nós temos aqui uma diagonal. Nós também temos uma outra diagonal que passa por aqui. Nós temos o ângulo. São 4 ângulos porque é um quadrilátero. Nós temos 4 lados e nós temos 4 vértices. Cada polígono tem essa particularidade: a quantidade de lados, quantidade de vértices, quantidade de diagonais e quantidade de ângulos. Os polígonos mais comuns: nós temos o quadrado, o retângulo, o triângulo, o trapézio, o losango, o pentágono e o hexágono. Essas são as figuras mais comuns. É lógico que existem outros tipos de quadriláteros, outros tipos de triângulos e assim sucessivamente. O perímetro de um polígono é a soma de todos os lados de um polígono. Vamos ver este exemplo. Dado um hexágono regular de lado 5 centímetros. Se ele falou que é um hexágono, ele tem 6 lados. Então, nós vamos determinar esse perímetro. Estamos aqui com o desenho, são 6 lados, cada lado medindo 5 centímetros. O perímetro é 6 vezes 5, 30 centímetros. Como eu disse que ele é regular, então nós sabemos que todos os lados são iguais. No exemplo B, determine o perímetro do quadrilátero abaixo. Observe este quadrilátero. Ele não se encaixa nem como um quadrado, nem como um retângulo, nem como um trapézio ou losango. O que acontece? Esse é um quadrilátero qualquer. Observe as medidas: 1,9 metros, 4,3 metros, 2,6 metros e 6,2 metros. Como foi dito, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, fazendo a soma de todos os lados, chegamos em 15 metros. Área de figuras planas é uma definição matemática para conceituar a quantidade de espaço bidimensional, ou seja, nós temos duas dimensões de uma superfície plana. Temos várias unidades de medidas para a área. Exemplos: milímetro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado ou o quilômetro quadrado. Lembrando que existem outras unidades: hectômetro, decâmetro, decímetro.
mas todas estão elevado ao quadrado, porque se trata de área, de superfície. Para cada forma plana, existe uma fórmula de calcular a área. Vamos ver algumas. Calcular a área do quadrado. O quadrado tem lados iguais, portanto, lado vezes lado, lado ao quadrado. Nós temos aqui a área do retângulo. Nós temos a altura, que é representado pela letra H, e a base. A área do retângulo, base vezes altura. Nós temos a área do triângulo. Observe aqui que este aqui é um triângulo retângulo. Ele contém um ângulo de 90 graus. Para você determinar a área de um triângulo, é necessário calcular a altura deste triângulo. Por quê? A altura do triângulo, ele forma 90 graus com a sua base. Então, se é um triângulo qualquer, você tem que determinar essa altura através do teorema de Pitágoras que nós já vimos. Então, nós temos aqui a altura H e a base B. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E nós temos também a área do trapézio. Observe a área do trapézio que nós temos a base menor, a base maior e a altura. Como foi dito anteriormente, a altura tem que formar 90 graus com a sua base. Então aqui nós conseguimos determinar a altura. Então nós temos a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. A área do losango. Então nós vamos ver que na área do losango nós não trabalhamos nem com base e nem com altura, mas sim com as diagonais do losango. Nós temos a diagonal maior e a diagonal menor. Lembrando que isso só serve para os losangos. E essas diagonais têm que formar um ângulo de 90 graus. Então nós temos a área do losango, diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 2. Observe que algumas fórmulas, elas são muito parecidas. Por quê? Se você olhar aqui no losango, nós temos 4 triângulos. Se você unificar esses triângulos em outra posição, ele vai formar ou um retângulo, ou vai formar um quadrado. Então, sempre uma fórmula está associada à outra. Então, nós temos agora aqui o círculo e a circunferência. Qual é a diferença entre círculo e circunferência? Muitas pessoas confundem, falam que o círculo é a mesma coisa que a circunferência ou vice-versa, e não é. São figuras geométricas planas que diferenciam apenas pela limitação da circunferência. Observe essa informação. Diferença entre círculo e circunferência é simples. Vejamos esses exemplos. Uma moeda é um círculo, pois possui área ou superfície. Já uma roda de bicicleta é uma circunferência, por tratar-se de um aro, assim não tendo área, mas sim comprimento periférico. Então nós temos aqui, dois casos. Uma moeda, um círculo. Uma tampa de panela, um círculo. Um aro de bicicleta, uma circunferência. O aro da tabela de basquete, uma circunferência. Nós temos outros exemplos. Por exemplo, uma aliança é uma circunferência. Um CD de música já é um círculo. Agora, para calcular a área e o comprimento da circunferência, nós temos duas fórmulas diferentes das outras. Nós temos aqui o círculo e o raio. Nós precisamos do raio. Área do círculo é igual a π vezes r ao quadrado, ou seja, uma constante π vezes o raio. Perímetro ou comprimento da circunferência. Então nós só temos o comprimento da circunferência, nós não temos a parte interna, nós temos apenas a parte externa. Comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Sempre teremos que ter o raio ou pelo menos o diâmetro. O diâmetro da circunferência é 2 vezes o raio. E nós temos que lembrar que π é uma letra grega, que na matemática representa uma constante, que vale 3,1415926 e é um número infinito. Muitos casos você aproxima para duas casas decimais, utilizando 3,14, mas depende de cada caso. Muito bem, pessoal, terminamos aqui nossa aula sobre geometria plana e aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Um abraço!